Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Lucas, olá. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, do qual a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a questão do medo. Sejam bem-vindos. Quem vai chegando, vai clicando aí no aviãozinho, vai compartilhando essa live com os amigos, com os conhecidos. Compartilha com as pessoas que você sabe que está enfrentando muita dificuldade para lidar com esse momento, né? Esse momento de pandemia, esse momento que é novo para todos nós. Vai clicando no aviãozinho que a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, então vamos lá, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou terapeuta transpessoal aqui no Instituto Yamandu. Eu atendo na terapia, né, nos atendimentos individuais, com a abordagem da psicologia transpessoal e também atendo com a terapia de barras de axis, crianças, adolescentes e adultos. E aqui no Yamandu nós temos diversos trabalhos, atendimentos com hipnoterapia, terapias holísticas, entre outros eventos de desenvolvimento humano. E hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo, eu com uma grande amiga, a Liliana, que já ela vai entrar também. E nós vamos falar sobre esse momento que está despertando muito medo. E eu acho muito importante a gente esclarecer um ponto, que o medo ele não é sempre ruim, né? Porque nós temos um medo, que é um medo que a gente pode dizer que é um medo real, que é quando eu estou, por exemplo, enfrentando uma situação que gera algum risco para a minha vida. Então esse medo é um medo que me protege. Se eu estiver andando na rua e eu vejo uma cobra, por exemplo, eu vou me assustar, eu vou ter uma emoção do medo. Então aquele medo ele me protege. Então o medo ele não é sempre ruim. Mas quando a gente começa a ter um desequilíbrio, então um medo excessivo ligado aos nossos apegos, né? E esse medo começa a limitar a nossa vida, limitar a nossa caminhada, então esse medo já é algo que não está saudável. Então é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. E para isso, eu vou colocar aqui a Liliana, que é uma grande amiga, terapeuta transpessoal e focalizadora de dança circular. Deixa eu ver se ela já está aqui. Não, ela ainda não chegou, mas enquanto isso a gente aguarda, né? E a gente vai começar a discutir um pouquinho, esclarecer essas questões. Quanta coisa a gente está enfrentando, né? Nesse momento de incerteza, esse momento que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Os nossos dias de amanhã a gente não sabe. E eu tenho recebido muitas pessoas, muitas mensagens, né, de pedido de auxílio, as pessoas que não estão conseguindo lidar com esse momento, as pessoas que estão com muita dificuldade de lidar com esse sentimento de insegurança nesse momento, simplesmente porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente não tem o controle sobre o externo. E é por isso que nesse momento, mais do que nunca, eu preciso retornar para o meu mundo interno para que eu possa aí conseguir lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, porque é o único aspecto que eu posso cuidar nesse momento, já que eu não tenho controle das situações externas. E que não é fácil, né? Muitas pessoas que têm me procurado, elas têm me perguntado, mas como que eu faço isso? De que forma que eu posso fazer isso para eu lidar com essas questões? E não tem assim uma receita pronta, né? O caminho é você voltar para dentro, é você olhar para você e poder caminhar aí nesse processo de autoconhecimento e de cuidado, de autocuidado. Bom, eu acho que a Liliana tá chegando, deixa eu ver, pra gente começar o nosso bate-papo. Bom, quem vai chegando, gente, vai compartilhando a live com seus amigos aí, enquanto a gente aguarda só mais uns minutinhos. Espero que vocês estejam bem. Eu acho que ela tá chegando. Olá, sejam bem-vindas. Boa noite. Pessoas de Curitiba chegando, de Minas Gerais, de Campinas, sejam todos bem-vindos. Bom, Liliana, cadê você? Estou te esperando.
Gente, aguardem só mais um pouquinho. Boa noite, pessoas de Atibaia chegando. Acho que deu certo. Olá, Vanessa. Olá, Lili, boa noite, seja muito bem-vinda. Nós trocamos muitos bate-papos, né, por essa jornada toda de vida que nós temos juntas desde quando a gente se conheceu. E as nossas trocas são sempre muito ricas, desde o processo que a gente aplica em nós mesmas e também sobre tudo que a gente fala, né, assim, assuntos de desenvolvimento humano, de que forma que a gente pode contribuir com as pessoas através da nossa missão, através do nosso trabalho. Então agora a diferença é que o nosso bate-papo está ao vivo e é claro que eu não poderia deixar de convidá-la. E muito obrigada por aceitar meu convite, muito obrigada por você estar aqui comigo, compartilhando esse bate-papo. Seja bem-vinda. Ai, boa noite, Vanessa. Agradecida pelo convite. Boa noite para quem está aí nos assistindo nessa live. E esse é um projeto que nasceu exatamente dessas trocas entre nós e perceber que esse momento de agora pedia que as pessoas tivessem um acolhimento na questão do medo e da ansiedade. Então, assim, essa foi um trabalho, né, desenvolvido com muito carinho, baseado muito nas nossas experiências, nas nossas trocas, e que vai ajudar muita gente. Então, quem está chegando, seja bem-vindo, convide as pessoas, porque realmente vai contribuir muito para esse momento do medo que está assombrando, né, o mundo como um todo. As pessoas que estão assistindo, vocês estão ouvindo a gente bem? Isso é bom. Dá um sinalzinho se estão ouvindo bem, se a conexão tá boa, para a gente Isso. poder. Porque eu não estou conseguindo te ouvir, Lili. Não tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo Então, ele bem. ficou baixo. Eu tô te ouvindo bem. Agora melhorou. Então tá, eu vou ficar um pouco mais próximo aqui do microfone e. Certo. Ok. Ah, Fabi. Oi, Fabi, tudo bem? Que bom vê-la aqui. A Fabi também é uma nossa amiga. Certo. Então, Vanessa, Agora aproveitando sim. para as pessoas que estão aí, né, e que não me conhecem. Então, eu sou de Araçatuba, eu sou uma terapeuta transpessoal e focalizadora de dança circular, que eu faço os atendimentos individuais na linha da transpessoal e os atendimentos em grupo eu faço através da dança circular, onde eu levo todo esse conhecimento da transpessoal, da antroposofia e da física quântica para as rodas, na seleção das músicas, na seleção dos passos. Então, eu trabalho todas essas questões de estresse, de depressão, de autoestima, medo, insegurança, ansiedade, que é a nossa live da quinta-feira. Eu trabalho tudo isso através das danças. E o que eu observo, né, aqui nos meus atendimentos e nas rodas como um todo, é que esse medo e essa ansiedade, ela gera muito sofrimento nas pessoas. E esse sofrimento, de onde ele vem? Ele vem das crenças e apegos que a gente tem gerado lá na nossa infância. E aí, essas crenças geradas lá na nossa infância traz esse sofrimento para o adulto. O que você tem visto aí com você, na sua região, nos seus atendimentos? Isso tem acontecido também? Como que é? Sim, tem. O que você trouxe, Lili, a questão do apego é muito importante porque tem aquele ciclo, né? Eu tenho um apego e esse apego me gera um medo e esse medo me gera um estresse e isso me gera um sofrimento. Então, a origem de todo sofrimento vai ser sempre o apego e ele vai seguindo aí o seu curso de medo de perder, né? Então, eu estou apegada a algo e isso me dá o medo de perder. Então, é medo de perder as pessoas que eu amo, medo de perder a minha saúde, medo de perder meus bens materiais conquistados,
Então, nós, seres humanos, nós nos apegamos, né, às situações, a tanto as questões externas, como os que eu falei agora, as pessoas, questão financeira, bens materiais, como também as questões internas, o que é mais difícil de identificar, como, por exemplo, uma crença. Por isso que a gente tem muita dificuldade de se relacionar, né? Porque a gente se apega a uma crença, a um jeito de pensar, a uma opinião, e aquilo sempre vai ter que estar certo para a gente de alguma forma. Então, é aí que começam os conflitos. Então, vem desse apego. E eu não estou falando de apego, por exemplo, de você desapegar das coisas que são importantes. Não, mas sim desapegar da forma como você olha para isso, né? Então, por exemplo, se você tem uma crença e essa crença não está te fazendo bem, não está saudável para você nesse momento, mas você continua apegada a ela. Então é preciso fazer um processo aí de desapego dessa crença, transformar isso que você pensa, para que possa chegar a algo novo, uma nova forma de pensar, uma nova forma de estar. Então, alguns dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e daí eu achei interessante a pergunta dela, porque ela me disse assim: eu tenho medo de perder tudo que eu conquistei até agora, os bens materiais, né? E daí ela me perguntou assim: então o que eu faço? Eu tenho que desapegar e eu tenho que perder tudo e deixar tudo que eu tenho? Então a questão não é perder a situação em si, os bens materiais, as pessoas, não é isso? Mas sim desapegar da forma como você lida com isso. Então desapegar de uma crença, desapegar das interpretações que você faz. Então tem um exemplo que eu posso dar aqui, que é um exemplo meu mesmo. O meu trabalho, ele era todo feito, 90% era feito de forma presencial, né? Então, eram os atendimentos que eu faço individuais nas terapias, os grupos que eu faço, a agenda que já estava pronta já do ano inteiro, então tudo de forma presencial. Então veio a pandemia, e aí, o que eu faço com tudo isso, né? Então, assim, foi um momento difícil, foi algo assim que eu não estava preparada para trazer todo esse conteúdo para o mundo online. Então, faz o quê com isso tudo? E isso vai gerando um certo medo, uma certa insegurança, né? Então, o que foi preciso? Que eu olhasse para aquilo, eu não desapeguei do meu trabalho, eu não me desapeguei daquilo que eu faço, da minha missão, não me desapeguei de entregar esse trabalho para as pessoas. Mas eu precisei me desapegar e fazer um processo comigo mesma de me desapegar das minhas próprias crenças. Então, a forma como eu olhava para esse trabalho, a forma como eu acreditava ser a única e a melhor de entregar esse trabalho, que era presencial, né? Uma resistência que eu tinha com essa questão do mundo online, tanto de colocar o trabalho aqui, da exposição, de fazer lives. Aliás, essa é a minha primeira live, tá? Então, eu precisei fazer esse processo de desapego, de deixar esse velho para trás, porque ele não estava me servindo nesse momento, para ir chegando esse novo aos poucos. Então, para eu fazer essa live, para trazer esses conteúdos para o mundo online. Então, esse é um processo na transpessoal a gente chama de mortes e renascimentos, é que a gente vai morrendo para algumas coisas que não estão mais saudáveis na nossa vida, no nosso contexto atual, e dando espaço para chegar no novo, esse novo jeito, né? E aí, Lili, o que você tem para nos dizer aí sobre mortes e renascimentos? Pegando um gancho, teve até uma pergunta se toda morte eu preciso perder. Eu acho que você deixou muito claro, né, que essa perda não é a perda do bem ou da pessoa querida. É exatamente do jeito como eu me manifesto na vida em função daquilo que está se apresentando. Então, por exemplo, eu tenho um emprego hoje que necessariamente precisa da minha presença física. E hoje ele virou online, como foi o caso que você trouxe. Então, eu não vou deixar de ser terapeuta, eu não estou deixando de ser focalizadora da dança circular, porque nesse momento eu não posso mais dançar. O que eu estou fazendo é dando uma nova forma de fazer aquilo. Então, é isso que a gente chama de perda ou morte, né? É mudar a forma de fazer. E nesse processo de morte e renascimento, a gente precisa entender que isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, hoje eu durmo e amanhã acordei linda, maravilhosa, já transformada, já tudo pronto. Isso é um
processo de transformação. E como um processo de transformação, ele tem algumas fases. E essa primeira fase de transformação a gente chama de reconhecimento. Eu preciso reconhecer que estou com medo. Né? E como que eu faço isso? Olhando para os meus sentimentos, olhando para as dificuldades que eu estou vendo para a vida, olhando para as crenças que eu tenho frente às mudanças pontuais da vida. Isso me faz entender e perceber que eu estou com medo. Depois que eu reconheci que eu estou com medo, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar que eu estou com medo. Porque se eu não aceito, eu não posso mudar. Eu só posso mudar algo que eu reconheci e aceitei. E eu gosto muito de fazer uma imagem, né? Imagine o seguinte, você está procurando algo que você não sabe o que é. Você não tem como achar. Então, se você não sabe e aceita que você está com medo, não tem como você fazer um processo de transformação disso. E quando você aceita, você começa a identificar por que você está com medo. Qual é a crença que você tem atrás disso? Quais são os padrões que estão associados a esse medo? E aonde que nasce essas crenças? Lá na sua infância, quando você era criança, onde você vivenciou situações do qual você não deu conta de resolver afetivamente. E lá, então, gera uma crença e um padrão. Que agora, no adulto, isso pode virar um medo, pode virar uma ansiedade, pode virar uma depressão, mas tudo isso foi gerado lá na sua infância. E lá da infância, o que você traz para nós? Explica para as pessoas. Bom, todos nós carregamos a nossa criança interior, né, com a gente. A gente nunca perde essa criança. E é interessante, ontem eu assisti a live de uma professora, mestra querida, Leila, e ela tocou um breve ponto assim sobre a questão do medo, né? E eu achei bem interessante, porque o medo, quem é que tem medo? É a criança. Então, quem é que está com medo de perder algo? Quem é que se apega a algo? É a criança. E ela disse uma frase que eu achei muito legal, que ela falou que nós não temos medo do desconhecido, porque a gente escuta muito isso, temos medo do que é desconhecido. Mas, na verdade, não é o medo do desconhecido, é o medo daquilo que não deu certo, das experiências que nós já tivemos, dos registros que nós já tivemos lá da infância e que nos deixaram com medo. Então, essa criança, ela está com medo. Então, agora, tudo isso que vai acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo fora de nós, vai despertando nessa criança esse medo. Então, a gente precisa acolher essa criança. O adulto vai fazer esse processo de reconhecer, de aceitar que está com medo e de acolher. Acolher quem? A criança. Só que tem um detalhe muito importante. Nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos muitas vezes com os nossos pais, porque eles também não aprenderam, né? A nos responsabilizar pelos nossos próprios sentimentos e emoções. Então, geralmente, quando a gente sente algo, a gente coloca a culpa no outro. Então, é aquela história lá do Bart Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, assim, a gente tem um sentimento difícil que a gente não consegue lidar e a gente vai deslocar isso para alguém. Isso vai gerar uma irritabilidade ou pode ser uma raiva. Se você não reconhece que você está sentindo medo e não aceita que você está sentindo medo, isso pode te deixar mais irritado e aí você pode descontar isso nas pessoas. Então, primeiro, esse processo de reconhecimento e aceitação e se autorresponsabilizar por todos os seus sentimentos e emoções. Então, a gente escuta muito, eu fiquei irritado. Oi? E é aí que a gente aprende como é que a gente assume a responsabilidade por nós mesmos. É que cuidando da nossa criança, esse adulto que eu sou hoje, que tem essa capacidade de solução, essa capacidade cognitiva, que volta, acolhe essa criança afetivamente e alinha aqui no adulto a minha emoção com o meu pensar, que aí dá um resultado diferente de um agir na vida de forma diferente. Nossa, exatamente. É essa questão de cuidar da emoção, né?
porque a gente está com esse sentimento, essa emoção, isso vem lá da criança. E esse adulto vai fazer esse processo de cuidar. Então a gente não vai esperar que ninguém venha cuidar da nossa criança. Eu não posso esperar que o outro, pode ser um companheiro, uma companheira, um pai, uma mãe, venha cuidar da minha criança, dos meus sofrimentos. O meu adulto vai fazer esse processo. E aí, para fazer esse processo, não existe outro caminho a não ser olhar para dentro, voltar-se para o seu mundo interno e fazer esse processo, porque é a única saída. A única saída de você sair do sofrimento é fazendo esse processo de conexão com você mesmo. O que você acha, Lili? E aí, nesse processo de conexão consigo, exatamente o que esse momento de pandemia está pedindo. Fique em casa. Mas qual casa? Na nossa casa física e na nossa casa interior, aonde acontece exatamente essa conexão com o meu eu divino, com minha espiritualidade, com a minha essência, ou mesmo com o meu eu criativo. Porque quando eu me conecto com esse eu criativo, eu saio desse mundo limitado pelos meus 5 sentidos, do qual eu só quero resolver a vida com esses 5 sentidos, que ele é limitado. E aí eu faço uma expansão de consciência, acesso à minha essência, o meu eu criativo, que tem infinitas possibilidades. E quando eu acesso essas infinitas possibilidades, eu dou respostas diferentes para situações do meu dia. E aí eu transformo esse processo de medo em algo que seja proativo, em algo que vá fazer com que a minha vida continue. E aí, esse processo de conexão, ele é feito através da meditação. E eu costumo dizer que quando eu separo a palavra medita a ação, isso é meditação, é se conectar e permitir que o seu divino, que a sua essência, que o seu eu criativo dite para você a ação que você precisa tomar para que seja o melhor para você. E nesse momento, o que faz isso acontecer? É o sentimento, é a vivência, é experienciar esse divino, é experienciar esse eu criativo, através de se conectar, né, com a sua respiração, se conectar com o seu coração. E, baseado nisso, nós escolhemos, né, uma vivência para que vocês que estão aí nos assistindo possam experienciar o que é fazer uma conexão com esse seu divino, com esse seu eu criativo, para neutralizar o seu medo e ajudar você a aliviar esse momento atual. E aí a Vanessa agora, né, vai conduzir isto para nós. E aí eu desejo que vocês desfrutem disso muito positivamente. Bom, nós vamos deixar lá no nosso perfil do Instagram do Yamandu, lá nos stories, no muito destaque, bem lembrado, Vanessa. Muito então, bem lembrado. nos destaques, um exercício de acolhimento dessa criança interior que nós falamos. Essa vivência que nós vamos fazer agora, ela vai neutralizar um pouco esse sentimento, essa emoção de medo, né, esse sentimento de insegurança. Então, essa vivência de agora, ela vai ter esse propósito. E depois, com calma, em um momento que você estiver sozinho e que você estiver sentindo a necessidade, você faz esse exercício de acolhimento da sua criança interior, tá? Para quem está sentindo medo, para quem está inseguro, entre em contato com esse sentimento, pega o nosso exercício e faz depois, tá bom? Agora a gente vai neutralizar, a gente vai trazer um pouco de calma, um pouco de segurança que nós estamos precisando nesse momento para lidar com esse externo, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês sentem-se em uma posição confortável, de forma que você fique com os pés bem apoiados no chão, com a coluna ereta, reta, mas que fique confortável para você. Pode ser um sofá, uma poltrona, uma forma que você fique aí tranquilo, com os pés bem apoiados, tá bom? E eu vou pedir que você feche os seus olhos e comece a respirar profundamente. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Inspirando pelo nariz
e expirando pela boca. E conforme o ar vai entrando, você visualiza que esse ar vai inflando a sua cabeça e na expiração pela boca, você vai deixando sair junto com o ar todos os excessos de pensamentos, tudo aquilo que está demais, que não é necessário agora. Inspira, imagina a sua cabeça inflando e solte o ar pela boca, deixando sair tudo aquilo que está em excesso. Isso, mais uma vez. Isso. E agora permaneça respirando pelo nariz, inspirando e expirando pelo nariz. E comece a respirar na base da sua coluna, como se o ar estivesse chegando lá na base da sua coluna, no seu cóccix, entre o ânus e os genitais. E comece a deixar o ar chegar até a base da sua coluna, inspira e expira na base da coluna. Coloque na base da sua coluna uma bola de luz vermelha, um círculo de luz vermelha, vibrante, bem na base da sua coluna. Visualize esse ponto de luz, essa bola de luz. E dessa bola de luz vão saindo algumas raízes dessa luz vermelha que vão descendo em direção ao chão. E você vai visualizando e vai acompanhando essas raízes que vão descendo e vão se aprofundando no chão. E elas vão descendo, vão chegando na terra. E elas vão se aprofundando na terra cada vez mais. Mantenha a sua respiração profunda. E essas raízes vão se aprofundando cada vez mais. E elas vão se aprofundando e vão chegando no centro da Terra, da grande Mãe Terra. E desse centro começam a subir alguns nutrientes em forma de energia através das suas raízes, que vão subindo e vão chegando até essa bola de luz. São os nutrientes de energia que vão chegando e vão trazendo a segurança. E você vai sentindo todo esse processo acontecer de forma fluida. E essa segurança vem chegando, preenchendo essa bola de luz vermelha. E essa energia da grande Mãe Terra vem trazendo essa estabilidade, essa segurança, mantendo seus pés no chão, bem apoiados. Você vai sentindo-se cada vez mais seguro. Você vai recebendo essa segurança através das suas raízes. Fique assim por alguns instantes. E quanto mais você vai sentindo essa energia chegar, mais seguro você vai se sentindo. Essa energia que te alimenta, que te fortalece, que te dá segurança, é a energia que vem do centro da Terra, desse grande todo que todos nós fazemos parte, que nós pertencemos. Mantenha a sua respiração profunda.
E agora volte a atenção para a sua respiração e você começa a inspirar, puxando o ar que vem da base da sua coluna. Você inspira, trazendo esse ar para a região do seu coração, inflando os seus pulmões. E você segura esse ar por alguns instantes, no seu tempo, no seu fluxo. E depois você solta esse ar também pelo nariz. E vá repetindo esse procedimento, inspirando o ar que vem da base da sua coluna, trazendo para o coração, segurando por alguns instantes e soltando no seu tempo. Repita essa respiração por algumas vezes e você vai trazendo essa segurança também para o seu coração. E você se entrega para esse momento, sentindo essa energia que vem lá da sua base, lá da sua coluna, do final da sua coluna, e vem subindo até o coração. Faça esse exercício por mais alguns instantes. E você vai sentindo essa segurança chegando no seu coração, se espalhando pelo seu corpo. Sinta um pouquinho as suas mãos, os seus pés. Mexa lentamente as suas mãos e os seus pés. Sinta o seu corpo sentado nessa cadeira ou nessa poltrona. E nesse estado de segurança, essa energia de ter recebido essa energia do centro da Terra, que traz a força, que traz o pé no chão, que traz a estabilidade, você vai lentamente voltando no seu momento, e no seu momento você vai abrindo seus olhos. Respire mais uma vez profundamente. Essa é uma prática que você pode utilizar no seu dia a dia, que você pode praticar todos os dias, se você quiser. Porque nesse estado você se conecta com seu eu e você recebe toda a energia do centro da Terra que nos dá segurança, que nos dá o pé no chão. Bom, e aqui a gente vai finalizando esse bate-papo. Na quinta-feira nós faremos um outro bate-papo sobre ansiedade, sobre como lidar com essa ansiedade. Eu espero que essa reflexão tenha auxiliado de alguma forma. Quem sentir necessidade pode entrar em contato conosco. Os nossos contatos ficam no perfil do Instagram. Se você sentiu algum desconforto agora na cabeça, você aguarda um minutinho que isso vai passar, porque a respiração às vezes causa um desconforto ou uma leve dor, tá? É só você respirar profundamente, deixando sair pela boca essa dor escorregando, que vai ficar bem, tá? A gente vai finalizando essa live. Eu agradeço imensamente, Lili, por ter estado aqui comigo. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, que assistiram essa live, nos acompanharam. Lili, muito obrigada. Quinta-feira nós estaremos de volta falando um pouquinho sobre como lidar com a ansiedade. Um grande beijo. Pode se despedir se você quiser. Então, Vanessa, assim, só lembrando que não é um tema que se esgota, né? Mas o que a gente quis foi trazer um conforto para as pessoas nesse momento, né? E que as pessoas tenham recebido todo esse carinho, todo esse amor que a gente colocou aqui, para que as pessoas sintam-se acolhidas e confortadas nesse momento. Meu muito obrigado. E quinta-feira estaremos aqui falando de ansiedade. Lembrando que a gente vai deixar a vivência da criança interior lá nos nossos stories.
Isso. E para a gente finalizar, eu acho uma frase muito interessante que eu li em relação ao Buda, né? Uma vez fizeram uma seguinte pergunta para o Buda: Buda, o que que você ganhou fazendo meditação, praticando a meditação? E daí ele respondeu: eu não ganhei nada, mas deixe-me contar o que eu perdi. Eu perdi a minha raiva, eu perdi minha ansiedade, eu perdi minha falta de empatia, eu perdi a minha depressão, eu perdi o meu medo e a minha insegurança. Então, que fique essa reflexão para nós. Um grande beijo, um agradecimento imenso para todos vocês. Até quinta-feira. Muito obrigada, gente. Beijo. Um beijo, tchau.